Você já se perguntou por que alguns cristãos parecem criar raízes profundas na fé, enquanto outros permanecem frágeis, abalados por qualquer tempestade? O crescimento não é questão de sorte, nem de ser mais espiritual que os outros. A Bíblia revela que o crescimento verdadeiro é resultado da prática de certos hábitos que alinham a vida com o coração de Deus. Sem eles, até os maiores desejos se tornam fraqueza. Uma das maiores mentiras que contamos a nós mesmos é acreditar que o crescimento vai acontecer com o tempo. Mas maturidade espiritual não se mede em anos de igreja, e sim em escolhas diárias. Hebreus 5,14 nos lembra: o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Note essas palavras: exercício constante, treinar a si mesmos. Crescimento é intencional. Então, vamos descobrir 5 hábitos bíblicos que não apenas sustentam sua fé, mas a fazem avançar. Esses hábitos não são opcionais para supercristãos. Eles são essenciais para todo aquele que deseja conhecer a Deus de verdade. O primeiro hábito pode parecer simples, mas é a base de todos os outros: ancorar sua vida na palavra de Deus. O Salmo 1 descreve o justo como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Essa frutificação nasce de um hábito: ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Não se trata de ler versículos correndo apenas para se confortar, mas de mastigar, digerir e deixar que a Escritura molde a forma como você enxerga a vida. Mas como tornar isso prático? Em vez de tentar ler a Bíblia toda de uma vez, escolha um livro e percorra-o devagar. Por exemplo, pegue o Evangelho de João. A cada dia, leia um pequeno trecho, talvez metade de um capítulo, e pergunte: o que isso revela sobre Jesus? O que revela sobre mim? Como me chama a viver diferente hoje? Escreva as respostas. Mantenha um caderno simples. Você vai se surpreender como padrões começam a surgir, as mesmas verdades ecoando em suas circunstâncias, em suas orações e até em conversas com outros. Isso não é acaso. O Espírito usa a palavra para treinar sua mente e guiar seus passos. Sem esse hábito, sua fé permanece rasa, como semente em solo pedregoso. O segundo hábito flui do primeiro: cultivar uma vida de oração real, não ritual. Muitos enxergam a oração como um dever, uma caixa para marcar. Mas a Bíblia mostra algo diferente. Em Filipenses 4:6, Paulo escreve: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Oração não é apenas pedir, é derramar a alma diante dele. Pense em Ana, em 1 Samuel 1. Ela derramou sua dor diante do Senhor de forma tão intensa que Eli pensou que ela estivesse embriagada. Mas Deus ouviu sua oração, não pelas palavras bonitas, mas porque veio de um coração sincero e quebrantado. Esse é o tipo de oração que fortalece a fé. Não frases ensaiadas, mas conversas honestas com o Pai. Um passo prático: separe momentos específicos, sim, mas também aprenda a orar no fluxo do dia. Enquanto dirige, diga: Senhor, guarda meu coração paciente. Enquanto cozinha, agradeça pela provisão. Enquanto enfrenta um conflito, sussurre: Jesus, me dá sabedoria. Com o tempo, você deixa de ver oração como evento e passa a vê-la como a atmosfera da sua vida. O terceiro hábito é um dos mais negligenciados: o jejum. Jesus não disse se vocês jejuarem, mas quando jejuarem. Mateus 6,16. Jejuar não é forçar Deus a fazer a sua vontade, mas treinar o coração a desejar mais a Ele do que qualquer outra coisa. Em um mundo cheio de barulho e indulgência, o jejum silencia a alma e lembra que a vida não depende de comida, prazer ou distrações, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Você não precisa começar com jejuns longos. Comece pequeno. Pule uma refeição e use esse tempo para orar. Troque a rolagem no celular por ler os salmos em voz alta. O desconforto vai lembrar da sua fraqueza, mas também vai destacar sua dependência da força de Deus. Esse é o segredo do jejum. Menos de você, mais dele. Ao cultivar esses hábitos, você perceberá algo: resistência. Sua carne vai resistir à disciplina. O inimigo vai sussurrar: isso é difícil demais, não vale a pena. Mas aqui está a verdade. Hábitos formam caráter, e caráter molda destino. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A renovação não acontece de repente, mas diariamente, pela prática. Pergunte a si mesmo: qual desses hábitos eu mais negligencio? A Bíblia é só um ritual de domingo? Minhas orações são apressadas e sem coração? Eu já jejuei com intenção? As respostas podem doer, mas também abrem a porta para a transformação. Crescimento espiritual não é sobre perfeição, e sim sobre persistência. E aqui está a beleza. Deus se encontra com você nos pequenos passos de fidelidade. Ele não procura desempenho, mas entrega. Se você tropeçar, não desista. Provérbios 24:16 diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a levantar-se. Levantar-se de novo já é um hábito de fé. O quarto hábito bíblico é a comunhão. Caminhar em comunidade com outros cristãos. Vivemos em uma cultura que idolatra a independência, mas crescimento espiritual não é projeto solo. Hebreus 10:24-25 nos exorta: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos mutuamente. Não se pode afiar ferro sem outro ferro por perto. Comunhão não é apenas sentar no mesmo banco, é vulnerabilidade e prestação de contas. Eclesiastes 4:9-10 nos lembra: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Imagine tentar escalar uma montanha sozinho. Suas chances de alcançar o topo caem. Mas com um companheiro, quando você escorregar, será puxado de volta para a segurança. Esse é o presente da comunhão. Como colocar isso em prática? Entre em um pequeno grupo em sua igreja. Se não houver, convide 2 ou 3 pessoas para estudar a Bíblia com você toda semana. Compartilhe vitórias, mas também lutas. Quando Tiago 5,16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, ele revela uma verdade poderosa. Muitas vezes, a cura vem por meio da comunidade. Você não foi criado para lutar sozinho. O quinto hábito é um dos mais desafiadores porque custa caro: a obediência. Jesus disse em João 14,15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Note que ele não disse se vocês me temem ou se vocês querem bênçãos. O amor se prova na obediência. Crescimento espiritual não se mede pelo quanto você sabe, mas pelo quanto pratica o que sabe. Obediência é onde a verdade se torna transformação. Pense em Abraão em Gênesis 22. Deus pediu que ele sacrificasse Isaque, o filho da promessa. O pedido parecia impossível, mas Abraão obedeceu, e nessa obediência sua fé foi refinada. Ele descobriu que Deus é Jeová Jiré, o Senhor que provê. Sem obediência, a fé permanece teoria. Com obediência, a fé se torna prova viva. A obediência prática geralmente começa pequena. Talvez Deus esteja tocando seu coração para perdoar alguém, para ser generoso ou para abandonar um pecado secreto. Obediência raramente é conveniente, mas sempre é frutífera. Tiago 1:22 nos adverte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Cada vez que você age sobre a palavra, fortalece seus músculos espirituais.
Quando você junta esses 5 hábitos, escritura, oração, jejum, comunhão e obediência, começa a experimentar transformação não como sonho distante, mas como realidade diária. Pense neles como 5 pilares. Tire um e a estrutura enfraquece. Apoie-se nos 5 e sua vida se torna inabalável, como a casa construída sobre a rocha que Jesus descreveu em Mateus 7, 24, 25. Mas aqui está a atenção. Hábitos são fáceis de admirar e difíceis de praticar. Por quê? Porque exigem consistência. Nossa carne deseja conforto, não disciplina. Ainda assim, Gálatas 6:9 nos lembra: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Crescimento requer semear todos os dias, mesmo quando o solo parece seco. Talvez você já tenha tentado e falhado. Prometeu ler a Bíblia todos os dias, mas parou na primeira semana. Marcou horários para orar, mas se distraiu. Entrou em um grupo, mas desistiu. O fracasso sussurra: você não é forte o suficiente. Mas lembre-se, crescimento não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar. Deus não despreza começos pequenos. Zacarias 4:10 diz: pois quem despreza o dia das pequenas coisas terá grande alegria ao ver a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Torne isso prático. Escolha um hábito hoje, não todos de uma vez. Comece com a escritura, 10 minutos por dia. Ou oração, 5 minutos de sinceridade diante de Deus. Ou jejum, uma refeição substituída por adoração. Ou comunhão. Envie uma mensagem a um irmão em Cristo, perguntando como pode orar por ele. Ou obediência, dê o passo que tem adiado. A fidelidade pequena de hoje abre a porta para um grande crescimento amanhã. Pense no crescimento como plantar um jardim. Você não planta sementes e acorda no dia seguinte esperando a colheita completa. Você rega, você espera, você protege o solo e um dia, quase sem perceber, os brotos aparecem. Jesus usou exatamente essa imagem em Marcos 4:27. De noite e de dia, esteja ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. O crescimento é misterioso, mas é certo quando as condições corretas estão presentes. Esses hábitos não servem para conquistar o amor de Deus. O amor dele já é seu, inabalável e eterno. Eles servem para posicionar seu coração a fim de receber mais da vida, do poder e da sabedoria de Deus. Eles ensinam você a andar no Espírito, como Gálatas 5:25 nos orienta. Sem eles, sua fé enfraquece. Com eles, sua fé se torna resiliente, frutífera e viva. Pare e imagine como sua vida estaria daqui a 6 meses se você praticasse fielmente apenas 2 desses hábitos. Como estariam sua mente, suas orações, seus relacionamentos? Deus prometeu transformação, mas Ele chama você para trilhar esse caminho com Ele, passo a passo. No centro de tudo está a entrega. Você pode tropeçar, pode lutar, mas a decisão de se levantar de novo, de continuar praticando, de continuar buscando a Deus, é aí que o crescimento acontece. O Espírito encontra você na fraqueza e transforma a disciplina em prazer. E um dia você vai olhar para trás e perceber: aquilo que parecia esforço se tornou parte de quem você é. Pense nos momentos em que você se sente seco espiritualmente. Você ora, mas as palavras parecem vazias. Você lê a Bíblia, mas nada fica. Você se pergunta se Deus está em silêncio, ou pior, ausente. Essas fases testam todo crente, mas não são sinais de abandono, são convites a criar raízes mais profundas. Os hábitos são o que sustentam você quando as emoções falham. Eles o mantêm firme até que a chuva volte. Davi sabia disso. Em Salmo 63, no deserto, ele clamou: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Veja, sua sede não o afastou de Deus, mas o levou para mais perto dele. Esse é o poder dos hábitos. Eles treinam sua alma a buscar a Deus até no deserto.
Sem eles, o deserto engole você. Com eles, o deserto se torna lugar de encontro. Crescer nunca é confortável. O próprio Jesus disse em João 15:2, todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Podar dói, mas multiplica. Ao praticar esses 5 hábitos, você convida Deus a podar sua vida. Ele corta o que está morto para que o que é vivo floresça. Não tema a dor, ela é prova de que ele está produzindo fruto. Vamos encarar uma verdade difícil. Muitos cristãos admiram o crescimento de longe, mas fogem do preço. Queremos sabedoria sem disciplina, intimidade sem sacrifício, poder sem entrega. Mas Deus não criou atalhos. Lucas 9:23 registra as palavras de Jesus. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A palavra diariamente é o coração dos hábitos. Imagine sua fé como uma casa. A Escritura lança o alicerce, a oração ergue as paredes, o jejum limpa os excessos, a comunhão fortalece as vigas e a obediência fecha as portas. Tire uma dessas partes e a casa enfraquece. Mas quando todas permanecem, sua casa resiste às tempestades que Jesus descreveu em Mateus 7:25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Agora reflita. Qual tempestade você enfrenta? É a tentação que sempre volta? A ansiedade que rouba sua paz? A dúvida que confunde sua fé? Essas tempestades não são sinal de derrota. São convites para se firmar ainda mais em Deus por meio desses hábitos. Cada um deles não é apenas disciplina, mas proteção, força e porta para a liberdade. Aqui vai algo prático. Escolha um dia nesta semana para praticar todos os 5 hábitos em alguma medida. Comece amanhã com um salmo. Transforme o trajeto em oração. Pule o almoço e use o tempo para adorar. Ligue para um irmão na fé e compartilhe um fardo. Termine o dia obedecendo a um toque de Deus, seja perdoando alguém ou sendo generoso. Veja como seu coração estará diferente ao anoitecer. Com o tempo, esses hábitos não apenas moldam seus dias, eles moldam seu destino. Provérbios 4:18 promete: a vereda dos justos é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Crescimento não é instantâneo, mas é inevitável para quem anda com persistência. Mas aqui vai um alerta. Negligencie esses hábitos e o desvio espiritual entra em silêncio. Primeiro você deixa de orar um dia, depois a Bíblia fica de lado. A comunhão parece opcional, o jejum desnecessário, a obediência incômoda. Aos poucos, suas raízes se soltam. Então, quando a tempestade vem, você percebe tarde demais que sua casa estava na areia. Não espere pelo colapso para levar o crescimento a sério. O Espírito está chamando hoje, não amanhã. Imagine se os apóstolos tivessem adiado a obediência. Imagine se a igreja primitiva tivesse abandonado a comunhão. Nós não estaríamos aqui. Suas escolhas ecoam na eternidade, não apenas para você, mas para todos que observam sua vida. Por isso, Paulo disse a Timóteo em 1 Timóteo 4,16, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Persevere nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então eu pergunto, qual hábito você vai assumir hoje? Vai abrir a Bíblia antes de abrir o celular? Vai orar no silêncio em vez de correr para o barulho? Vai jejuar uma refeição para buscá-lo mais? Vai abrir o coração a um amigo na fé? Vai obedecer à voz de Deus onde tem resistido? Crescimento não começa com conhecimento, mas com decisão. E lembre-se, Deus não está de braços cruzados com uma prancheta esperando você falhar. Ele é um pai que se alegra a cada passo que você dá em direção a Ele. Como o pai do filho pródigo, Ele corre para te encontrar, mesmo que seus passos sejam pequenos.
Esses hábitos não são escadas para conquistar o amor dele, são maneiras de viver dentro do amor que você já tem. Deixe essa verdade penetrar fundo. Crescimento espiritual não é se tornar outra pessoa, mas se tornar quem você foi criado para ser em Cristo. Os 5 hábitos não são correntes, são asas. Eles não restringem sua liberdade, eles a liberam. Sem eles, você fica preso em ciclos de fraqueza. Com eles, você voa em direção à força, à resiliência e à intimidade com Deus. Se você deseja transformação, ela está ao seu alcance. A questão não é se Deus vai se encontrar com você, Ele já prometeu que sim. A questão é se você vai escolher andar com Ele diariamente por meio desses hábitos. Seu crescimento, sua paz, sua alegria, tudo isso está do outro lado da constância. Não espere, comece hoje. Então, se você está pronto para crescer, dê esse passo. Pratique esses 5 hábitos bíblicos com persistência, humildade e expectativa. Veja como Deus vai remodelar sua vida de formas que você nunca imaginou. Sua fé não apenas sobreviverá às tempestades, ela florescerá nelas. Inscreva-se agora e ative as notificações para continuar caminhando conosco nessa jornada de crescimento. Juntos, vamos seguir explorando a palavra de Deus e descobrindo as respostas para os porquês mais profundos da vida. Até lá, permaneça firme, permaneça fiel e continue crescendo nele.